O Escudo do Cidadão, artigo 5º e Direitos Sociais. Introdução. Olá, futuro agente administrativo da Polícia Federal. Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre o coração da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais. Este é o capítulo que justifica o apelido de Constituição Cidadã e é, sem dúvida, um dos temas mais cobrados em provas. Hoje, vamos destrinchar desde os direitos individuais do artigo 5º até os direitos políticos. E o mais importante, eles são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser retirados da Constituição de jeito nenhum. Preparado para fortalecer seu escudo de conhecimento? Vamos começar! O famoso artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. O artigo 5º é o grande protagonista. Ele lista uma série de direitos que protegem o indivíduo contra o poder do Estado. São as nossas liberdades básicas. Pense neles como direitos de defesa. Eles dizem ao Estado, até aqui você pode vir, daqui você não passa. Vamos ver alguns exemplos que sempre aparecem em prova. Igualdade perante a lei, caput. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, simples, mas fundamental. Liberdade de expressão, inciso 4º. Você pode manifestar seu pensamento, mas o anonimato é proibido. Ou seja, você é livre para falar, mas é responsável pelo que fala. Exemplo prático. Um jornalista pode criticar o governo, mas não pode inventar notícias falsas, fake news, sem sofrer as consequências. Inviolabilidade de domicílio, inciso 11. A casa é asilo inviolável. Ninguém pode entrar na sua casa sem seu consentimento. As exceções são claras e restritas. Em caso de flagrante delito, para prestar socorro, durante o dia, com ordem judicial. À noite, nem com ordem do juiz. Ampla defesa e contraditório, inciso LV. Ninguém pode ser condenado sem ter o direito de se defender. Isso vale tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos, como um PAD, que você, futuro servidor, pode vir a conhecer. Estes são direitos de primeira geração, focados na liberdade individual. Direitos sociais, a ação do Estado para a igualdade. Se os direitos do artigo 5º exigem que o Estado não faça algo, não invada sua casa, não censura sua opinião, os direitos sociais exigem que o Estado faça algo. São direitos de segunda geração, que buscam a igualdade material e o bem-estar social. O artigo 6º traz uma lista famosa: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. A principal característica deles é que exigem uma prestação positiva do Estado. O Estado precisa construir escolas, hospitais, criar políticas de emprego, etc. Exemplo prático e muito comum. Quando um cidadão entra na justiça para exigir que o SUS forneça um medicamento de alto custo que ele não pode pagar, ele está exercendo um direito social, o direito à saúde. Na próxima parte, vamos diferenciar nacionalidade de cidadania e entender quem pode ser considerado brasileiro. Não perca! Quem é brasileiro? Nacionalidade, cidadania e direitos políticos. Introdução da parte 2. Olá novamente! Na primeira parte, desvendamos o artigo 5º e os direitos sociais. Agora, vamos responder a uma pergunta fundamental: quem é brasileiro? E o que significa ser cidadão? Vamos explorar os conceitos de nacionalidade, cidadania e direitos políticos. São temas cheios de detalhes que as bancas adoram cobrar. Vamos lá! Nacionalidade, o vínculo com o Estado. Nacionalidade é o laço jurídico que liga uma pessoa a um Estado, fazendo dela parte daquele povo. Existem duas formas principais de se tornar brasileiro. Brasileiro nato, nacionalidade originária. É aquele que adquire a nacionalidade pelo nascimento. As regras são: critério do solo, jus soli. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. A regra geral é essa, mesmo que os pais sejam estrangeiros, com exceção se eles estiverem a serviço de seu país. Critério do sangue, jus sanguinis. Nasceu no exterior, mas é filho de pai ou mãe brasileiro, também pode ser nato. Para isso, o pai ou a mãe precisa estar a serviço do Brasil. Ou o filho deve ser registrado em repartição brasileira competente,
ou, ainda, vir a morar no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Dica de prova. A Constituição prevê alguns cargos que são exclusivos de brasileiros natos, como presidente da República, presidente da Câmara, do Senado e ministro do STF. Fique atento a essa lista. Cidadania, o exercício dos direitos políticos. Aqui está uma distinção crucial. Nacionalidade é pertencer ao Estado. Cidadania é poder participar ativamente da vida política deste Estado. Em resumo, todo brasileiro, nato ou naturalizado, é um national, mas só é cidadão pleno no sentido pleno aquele que está com seus direitos políticos em dia, ou seja, pode votar e ser votado. Um jovem de 17 anos é um national, mas só se torna cidadão pleno ao se alistar como eleitor. Direitos políticos, o poder do voto. Os direitos políticos são as ferramentas que temos para exercer a nossa cidadania. O principal deles é o sufrágio universal, que se manifesta pelo voto direto, secreto, universal e periódico. Vamos ver as regras de idade. Votar e ser votado. Alistamento e voto. Obrigatório para maiores de 18 anos. Facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Elegibilidade, ser votado. A idade mínima varia com o cargo. 35 anos. Presidente, vice-presidente e senador. 30 anos. Governador e vice-governador. 21 anos. Deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos. Vereador. Memorize essas idades, pois elas são questões certas de prova. Na nossa última parte, vamos falar sobre os partidos políticos e fazer uma revisão final para amarrar todo o conteúdo. Continue conosco. Os partidos políticos e a revisão final. Introdução da parte 3. Chegamos à parte final da nossa jornada pelos direitos fundamentais. Já entendemos os direitos individuais, sociais, de nacionalidade e políticos. Agora, vamos fechar com um instrumento que viabiliza a democracia representativa, os partidos políticos. E, ao final, faremos aquela revisão poderosa para você nunca mais esquecer esse conteúdo. Partidos políticos, o motor da democracia. No Brasil, não existe candidatura avulsa, ou seja, sem partido. Os partidos políticos são as entidades que organizam as diferentes correntes de opinião da sociedade para disputar o poder político. O artigo 17 da Constituição garante a eles liberdade e autonomia, mas também impõe algumas regras importantes. Caráter nacional. Um partido não pode ser apenas regional, ele deve ter representação em todo o país. Prestação de contas. Eles recebem recursos públicos, fundo partidário e eleitoral, por isso devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Proibição de caráter paramilitar. Não podem ter organizações armadas. Fidelidade partidária. Uma regra criada pela jurisprudência, mas muito importante. Em regra, o mandato pertence ao partido. Se um político eleito muda de partido sem uma justa causa prevista em lei, ele pode perder o cargo. Exemplo prático. A famosa janela partidária, que ocorre 6 meses antes das eleições, é um período em que os políticos podem trocar de partido sem perder o mandato. Fora desse período, a troca pode ser punida com a perda do cargo. Conclusão e revisão final poderosa. Vamos amarrar tudo o que aprendemos com uma grande revisão. Os direitos fundamentais são o núcleo da nossa Constituição. Direitos individuais e coletivos, artigo 5º. São nossos direitos de defesa contra o Estado. Lembre-se da liberdade de expressão, da inviolabilidade do comicílio e do direito à ampla defesa. São direitos de primeira geração. Direitos sociais, artigo 6º. São direitos a prestações positivas do Estado para garantir bem-estar e igualdade. Lembre-se de saúde, educação e moradia. São direitos de segunda geração. Nacionalidade, artigo 12. É o vínculo com o Brasil. Pode ser nato, nascido aqui ou filho de brasileiro no exterior, em regra, ou naturalizado, estrangeiro que escolhe ser brasileiro. Cidadania e direitos políticos, artigo 14. É o direito de participar da vida política. A ferramenta principal é o voto.
Lembre-se das idades para votar, facultativo aos 16 e para ser votado, começa aos 18 para vereador e vai até 35 para presidente. Partidos políticos, artigo 17, são os veículos para a disputa eleitoral, com autonomia, mas com deveres como prestação de contas e fidelidade partidária. Dominar esses 5 pilares é essencial, não só para a prova de agente administrativo da PF, mas para sua formação como cidadão. Eles são a base de uma sociedade justa e democrática. Se esta aula completa te ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua interação nos ajuda a criar mais conteúdos de qualidade para sua aprovação. Foco total nos estudos e nos vemos na próxima aula.